Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo sobre um texto especificamente polêmico da palavra do Senhor. E, como todos, né, nós vamos procurar explaná-los, dando aí até as mais modernas interpretações e deixando claro sempre no final a nossa opinião sobre a, a opção, a alternativa, por quê, né? Então, assim, todas as informações são baseadas nos originais e essa análise será feita de uma forma que você possa ter todas as informações também e tirar a sua conclusão, correto? Chegar aí à sua opinião com informações precisas e que vão te ajudar assim. Antes de mais, eu peço a você que, se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e desde já eu agradeço a todos os meus seguidores, aqueles que estão inscritos no canal, e espero que estejam sendo abençoados com os vídeos que temos publicado. Então vamos lá. O tema do vídeo é: o que está impedindo o anticristo de ser revelado ao mundo? O que está impedindo o anticristo de ser revelado ao mundo? O texto base está em 2 Tessalonicenses, que diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses, versículos do 3 ao 4, 6 ao 8. Na tradução da Almeida Corrigida Fiel, citarei depois algumas outras traduções mais à frente. Existem assuntos na Bíblia que não temos uma verdade absoluta, mas apenas um entendimento parcial. E esse é um excelente exemplo que nós vamos apresentar aqui, não só as antigas, mas também sugestões modernas. E vamos analisá-los dentro do contexto que o texto pede. Porque toda profecia só é revelada no tempo certo, determinado por Deus para se conhecer. E antes não tem jeito mesmo. Por que razão profética? É preciso que primeiro se cumpra 2 Tessalonicenses 2, e seja removido o que impede o anticristo de ser revelado ao mundo. Para ser implantada a marca da besta, primeiro o anticristo precisa ser revelado ao mundo, correto? Temas abordados em outros vídeos que eu tenho publicado. Só que, até o presente momento, existe algo que está detendo, impedindo a sua revelação ao mundo, que ele seja manifestado ao mundo. O que será? Ele fala antes que venha a apostasia. A palavra apostasia, ela foi transliterada, né? Não é uma palavra traduzida, ela foi transliterada. Os dicionários gregos James Strong e Lionel Scott dão 4 significados para apostasia. Deserção militar, no sentido de rebelião contra Deus, é o único conhecido, né? Apostatar da fé, é o único conhecido aqui no Ocidente. Segundo, partida, saída, afastamento físico, um divórcio, um desaparecimento. Terceiro, distinção. O 4, distância. Existe um vídeo sobre apostasia também, muito específico, que a gente conta toda essa história, como as traduções traduziram, no início traduziam esta palavra. Afastado, gnomai. Gnomai quer dizer ser removido da história, ser tirado fora do caminho. Desaparecer em público, né? Desaparecer em público. Aqui o texto original no grego, 2 Tessalonicenses 2,6, correto? Está aí o texto em grego. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. A revista atualizada traduz, Almeida Revista Atualizada traduz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O versículo em grego. E nós temos aí a King James Fiel traduz. E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. A Bíblia textual, na BTX, traduz: e agora sabeis o que o detém, a fim de que seja revelado no seu próprio tempo. E ainda temos a NVI, a famosa nova versão internacional, que diz: e agora vocês sabem o que está detendo. O que o está detendo, para que seja revelado no seu devido tempo. O tempo aqui é kairos, famoso texto grego, né? O momento certo, o tempo certo, é o tempo determinado por Deus, kairos. Né? Segundo Tessalonicenses 2,7 em grego, depois da tradução, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado.
Também temos a tradução com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Almeida Revista e Atualizada. Eu também cito ela porque ela é a tradução das mais conhecidas no Brasil, mais usada, né? E a gente faz questão de estar sempre fazendo paralelo com as traduções. Vamos ter também a King James Fiel, bastante apreciada. Vamos lá. Detém, no versículo 6, ou retém, dependendo da tradução, é a tradução do verbo grego kateko, que quer dizer deter, fazer parar, manter amarrado. Reter é impedir de sair, é não deixar ir, é não permitir. É segurar, é não deixar que alguém faça algo impedindo. Na condição passiva, detido, amarrado, fica preso por um poder sobrenatural, conforme está escrito nos versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Né? Então, ele está sendo detido. O que no versículo 6, no original grego, está no neutro e impessoal, indicando ser uma coisa, uma força, uma instituição, que não é uma pessoa, ele está no neutro, correto? Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Esse que aí, então ele está no neutro. A um que, aquele no versículo 7, no original grego está no masculino e pessoal, indicando que é uma pessoa. O apóstolo Paulo ensina que o impedidor, né, aquele que está detendo a revelação do anticristo ao mundo, pode ser tratado como uma coisa, poder, força ou instituição, e como uma pessoa. E isso nos ajuda. Já foram apresentadas muitas tentativas de solução para o enigma do que o detém, o anticristo, né? Para a identificação da coisa ou da pessoa que o apóstolo Paulo se refere, tanto em termos impessoais como pessoais. Seja afastado, como eu li no versículo 7. Um exame minucioso de 2 Tessalonicenses 2 ajudará a responder à questão da identidade daquele que detém, pelo menos a gente se aproximar dela. Analisando a palavra no original. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses 2,6, o texto grego é mais bem traduzido da seguinte forma: e agora o controla ou que o detém, vós sabeis, de forma que ele será revelado a seu próprio tempo. No versículo 7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, está aí colocando isso. A palavra grega pode ter o significado de deter a ação, de manter sob controle, privar a liberdade física, como algemado ou prendendo um criminoso. O significado de aquele que detém está impedindo o anticristo de se manifestar até o seu tempo determinado, que seria e será durante a grande tribulação, ou antes, no início da tribulação, conforme a interpretação que se fizer. No versículo 6, katoken é um particípio do presente neutro, traduzido com agora sabeis, né, vós sabeis o que o detém. Embora o versículo 7 se usa o particípio do presente masculino, ho kateken, devendo significar aquele que agora o detém. O que dizer da frase até que do meio seja tirado? Uma objeção a citar o Espírito Santo como aquele que o detém está relacionada com a frase no final de 2 Tessalonicenses 2,7, até que do meio seja tirado. Muitos alegam que tirar ou remover o Espírito de Deus parece ser uma interpretação incômoda, mas é isto que esta passagem está dizendo? A pergunta, né? A palavra grega traduzida como tirado é genetai ou genetai, e é um substantivo auristo médio do gnomai, um verbo depoente. Verbo depoente é um verbo na voz passiva, mas o significado é na voz ativa. Essas são complicações do grego, né, que a gente não tem em português, e é necessário explicar para que vocês entendam. Se necessitar, leia novamente. Tais verbos aparecem no meio ou na forma passiva, mas ainda se traduzem como ativos, significando que o sujeito, nesse caso, aquele que detém, está fazendo a ação. O verbo depoente não denota a remoção por uma força externa, mas antes por um ato voluntário por parte daquele que detém. É melhor ler a expressão seja tirado do meio, como sair do meio. O Espírito Santo sairá do meio. Ele não será tirado do meio, se for ele aquele que... Interpretação, né? Os estudantes da Bíblia têm 11 sugestões, desde o passado, e eu também peguei mais recentes aí. O tempo profético, o Império Romano, o governo humano, o poder do mal e Satanás, Israel, sexto, o Arcanjo Miguel, sétimo, o Espírito Santo,
Oitavo, a proclamação do Evangelho e Paulo, o apóstolo. 9, a lei e a ordem. 10, a medida das transgressões. E 11, a Igreja de Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos analisar cada uma delas e ver as regras que são necessárias. O texto de 2 Tessalonicenses 2 impõe 5 exigências para se determinar o que detém o anticristo. Então a gente tem que pegar o texto, né, o texto grego, mas a gente vai ver na versão em português para que haja entendimento. Primeiro, os tessalonicenses conheciam, no versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia? Então, primeira regra, os tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, né, os irmãos de lá, eles conheciam. Primeiro, a atualizada traduz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Segundo, para ficar bem claro, deve ter poder acima das forças do mal, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém. A atualizada, nessa corrigida fiel, a atualizada traduz, e agora sabeis o que o detém. Terceira regra, tem que estar atuando há mais de 2000 anos. A segunda Tessalonicenses foi escrita em 51, depois de Cristo, né? Nós estamos hoje em 2025. Hoje, o dia da gravação, 12 de outubro de 2025. Então, ela tem que estar atuando aí desde essa época. Quarta regra, não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta, o anticristo, até que do meio seja tirado. Se vai ser tirado, não vai estar aqui. Somente que seja afastado aquele que agora o detém. Traduz a Almeida Revista Atualizada. E quinto, ele é chamado de ele, seja tirado no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, pessoa do sexo masculino, que não cita nome, que agora o detém. Traduz a Almeida Revista Atualizada. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio, ele, sujeito, né, oculto, seja tirado à corrigida fiel. Sujeito oculto ele seja tirado, afastado. Vamos conferir todas as 11 interpretações, o que o detém, e ver quais atendem às 5 exigências do texto grego de 2 Tessalonicenses 2, que a gente tem que ter essa coerência. O apóstolo Paulo coloca a revelação do Espírito Santo, ela tem que ser obedecida ao pé da letra. Para se entender, porque aí no caso é fundamental para a gente poder ter uma conclusão. O tempo profético, Kairos, o tempo de Deus. Tá aí, ó, a primeira, que é bem recente essa. Aqueles que defendem essa interpretação se baseiam primeiramente na definição de tempo. E vós sabeis que agora o que o detém, que a seu próprio tempo seja manifestado, segundo Tessalonicenses 2,6. Kairos, o momento certo, o tempo definido, oportuno, fixo, o tempo determinado por Deus. Explicam, o relógio do tempo profético está parado desde a semana 62, né, da 70ª semana de Daniel. Predita pelo profeta Daniel em Daniel 9, 24 e 26, aguardando as últimas 7 semanas se completarem. Quando Deus fizer o seu relógio do tempo profético retornar, descongelar, aí nós retornaremos nas últimas 7 semanas dos anos que faltam. Aí dar-se-á início à grande tribulação e o surgimento do anticristo. Defendem eles, né? Aqueles que interpretam assim. Eles descartam que seja a igreja, pois nessa visão a igreja passará pela grande tribulação, pelo menos a igreja escolhida, a igreja salva, porque precisamos entender que igreja não significa todos aqueles que estão lá dentro. É o tempo profético que detém o anticristo, para que seu próprio tempo seja manifestado. É o tempo de Deus, que Deus fizer o relógio profético voltar, defendem eles. Então o anticristo só começará o seu governo quando Deus fizer com que o seu relógio profético descongele e volte ao curso normal. Então teremos as últimas semanas da profecia de Daniel. Explicam, esse tempo que não é contado pegou o inimigo de surpresa. E ele sabe que quando o relógio de Deus voltar ao andamento normal, serão as últimas semanas da sua atuação, conforme está no livro do Apocalipse 12, 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. Citam esse texto. Ensinam que Paulo explica o livro de Daniel aos Tessalonicenses, pois para eles, quando Jesus morre na cruz e grita, está consumado, João 19:30, há uma divisão tremenda no mundo espiritual e material, e naquele momento, Deus paralisa o tempo profético. O relógio de Deus foi congelado ali, e está parado há 2000 anos, desde a semana 62 da profecia de Daniel, para completar a sua 70ª semana, então seria a sua 62ª. Analisando essa interpretação, o tempo profético não está parado. Israel foi destruído no ano 70 e em 1948 cumpriu a profecia de Isaías. Correto? Então ele não está parado. O tempo profético, ou relógio de Deus, preenche
por ser tratado como uma coisa, no versículo 6 que o detém, mas não pode ser tratado como uma pessoa, no versículo 7, aquele que o detém. Então já está fora daí. Não cumprir a parte da profecia de 2 Tessalonicenses 2,7, porque não pode ser retirado ou removido do meio do mundo. Também, e se está congelado desde a morte de Cristo, 33, da nossa era, né, depois de Cristo, não cumpre as exigências do texto de estar atuando no tempo de 2 Tessalonicenses, né, do ano 55, né, 18 anos depois da igreja, até os nossos dias. Então ela não está cumprindo quase nada. Né? E o apóstolo Paulo não cita nenhuma parte do livro de Daniel em suas 13 epístolas, para piorar a situação. É uma interpretação interessante, mas não preenche os 5 requisitos proféticos exigidos em 2 Tessalonicenses 2, correto? Então, essa interpretação ela não atende. Segundo, mas você é livre para crer nela. O Império Romano está aí, que caiu em um ano 476 desse ano, né? do nosso tempo, né? Depois de Cristo. Não existe mais. O Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70 e perseguiu a igreja, matando milhares de cristãos por séculos. Mas foi destruído em 4 de setembro de 476, setembro é sempre o mês profético, né? Pelos bárbaros, conforme Daniel 2, 41, 44. O Império Romano nunca teve mais poder do que as forças do mal. Então é fraca essa definição aí, essa sugestão, e ela não atende mesmo nenhuma das 5 exigências. O governo humano, terceira. O início do governo humano. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18:3. E vi a besta, e eis os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. Apocalipse 19:19. Os governos humanos das nações serão fundamentais para o governo único do anticristo, pois formarão a nova ordem mundial. O governo humano nunca terá mais poder do que as forças do mal. Não tem a menor condição de ser essa interpretação. Né? Ela está fora e não preenche também as 5 exigências. O quarto, o poder do mal e Satanás. Satanás, vamos lá, essa interpretação se apoia ao fato de que na literatura grega, essa expressão do versículo 6 servia para descrever a possessão demoníaca. Neste caso, a figura aludida, ela prepararia o caminho para o homem da perversidade, o anticristo. Mas ela é muito fraca e não preenche as 5 exigências proféticas de 2 Tessalonicenses. Né? Não tem jeito de pensar numa coisa dessa, ela está bem fora. A nação de Israel. Ainda que sobre Israel, sua posição dentro da profecia, eu tenho aí 2 últimos vídeos falando sobre especialmente Gog, Magog, Armagedon, Israel e as nações proféticas, que recentemente está postado. Israel nas profecias dos filhos do tempo. Essa interpretação é muito fraca também, pois Israel foi destruída 19 anos depois, em 70 depois de Cristo, né? E restaurada em 1878. 1878 anos depois, né? Do ano 70, quando foi destruído. Em 14 de maio de 1948, cumprindo a profecia de Isaías 66, 8, 9. Israel também não cumpre as 5 exigências. O sexto, o arcanjo Miguel. Interessante essa. Quem é o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel está lá. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse é o texto de Judas, né? O famoso texto de Judas, capítulo 1, versículo 9. Embora não haja amplamente aceita, não seja amplamente aceita, essas interpretações ou propostas têm forte apoio nas alusões de Daniel 10, 12 e 13. O arcanjo Miguel, defensor de Israel, resiste aos principados, conforme Daniel, capítulo 10, versículos 13, versículos 20 e 21. E assim protege o povo de Deus. Os que defendem essa proposta interpretam como uma referência ao apóstolo Paulo, ao que o detém, sendo removido, afastado, em 2 Tessalonicenses 2,7. Provavelmente se originou de Daniel 12,1. O texto diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro Daniel 12:1.
e entende que Miguel e a sua força de resistência serão removidos, desencadeando um período de aflição sem igual para o povo de Deus. Nas tradições rabínicas e na Septuaginta, aquela famosa tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feito pelos 72 rabinos judeus, é dito, em Daniel 12:1 é dito que Miguel fingir não ver quando o anticristo arma suas tendas na Judéia, Daniel 11:45, um pouco antes da grande tribulação começar, em Daniel 12:1. Analisando esta interpretação, o arcanjo Miguel não está na terra para ser retirado daqui, conforme Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e os seus anjos, Apocalipse 12:7. King James Fiel traduz: e houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e seus anjos. Miguel está no céu, quando expulsará para a terra Satanás e seus anjos, no meio, especialmente os principados, no meio da grande tribulação, conforme está lá em texto de Apocalipse, capítulos 12, né? Você vai ver aí versículos 3, 7, 9, 12. Inclusive, no momento do arrebatamento da igreja, lá estará o arcanjo, porque a Bíblia só menciona Miguel como arcanjo, né? Revelado ao próprio apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16. Porventura, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aprendemos sobre sua hierarquia angélica em Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, né? Judas 1:9. Arcanjo, a palavra arcângelos, vem de arco, arquei, né? É principado, primeiro lugar, ser o chefe, ser o grande, o líder, primeiro lugar. Governar, angelos, anjo, mensageiro, o primeiro lugar, literalmente, arcanjo significa o primeiro lugar entre os anjos. Então, se está em primeiro lugar, não é o segundo nem o terceiro. Arcanjo era um termo para anjos de grau mais elevado, literalmente o primeiro lugar dos anjos. Na tradição judaica, eles acreditavam que existiam 5 arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e Metraton, que normalmente nos filmes são baseados nessas tradições. Aparecem todos eles como um arcanjo, mas a Bíblia só revela um. A Bíblia Sagrada nos ensina que somente um arcanjo, que é Miguel, e Gabriel é apresentado como anjo mensageiro. O arcanjo Miguel é hoje o anjo de autoridade e poder mais elevado descrito na Escritura Sagrada. Satanás, sendo um querubim, não tem mais autoridade nem mais poder que o arcanjo Miguel, por isso que será expulso por ele, né? Por isso será expulso do céu pelo arcanjo Miguel. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel, Micael, do hebraico, né? É um nome interrogativo que significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus. O arcanjo Miguel está nos céus e não na terra, e assim não preenche as 5 exigências da profecia de 2 Tessalonicenses 2. Sétimo, o Espírito Santo, que é uma das mais defendidas. Mais antigas defendidas, o Espírito Santo. Ele vai continuar na terra, haverá 2 profetas. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, Apocalipse 11:3. A profecia é um dom do Espírito Santo. Há outro no mesmo espírito, a fé, né, está falando em 1 Coríntios 12, e há outro no mesmo espírito, dons de curar, e há outro, operações de milagres, há outro, profecia, há outro, discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outra, capacidade para interpretá-las. Então é um dom do Espírito Santo. Se vai ter profeta que vai profetizar, o Espírito Santo vai estar aqui, não tem jeito da gente inventar outra. Haverá salvação da grande tribulação também, né? Haverão lá os milhares, milhões. Depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão, aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículos 9 ao 14. Ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Como disse Jesus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós,
Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 7, 11. Jesus dizendo isso. Então, o Espírito Santo vai continuar na terra durante a grande tribulação. Isto é, ele não será removido daqui, porque vai haver profecias e vai haver salvação, que é a parte do seu ministério, e não tem como ele sair daqui. Não pode ser definido como o que detém, como força, como coisa, instituição, porque ele é Deus. Então ele não pode também. Então ele também não preenche. Esta interpretação também não atende às 5 exigências de 2 Tessalonicenses. A gente tem que se basear nas exigências do texto sagrado. O Espírito Santo jamais poderá ser retirado da terra, pelo amor de Deus. A proclamação do Evangelho e o apóstolo Paulo. Esta interpretação, além de também não atender às 5 exigências de 2 Tessalonicenses, é muito fraca. O Evangelho não pode ser removido, pois ainda estará sendo pregado na terra durante a grande tribulação, lá Apocalipse 14, 6. E haverá muita salvação nesse período de povos, línguas e nações, conforme nós acabamos de ler o texto do Apocalipse 7, obra dos 144 mil judeus, que tem um vídeo também explicando sobre eles. O apóstolo Paulo foi decapitado no ano 67 depois de Cristo, 16 anos depois de escrever 2 Tessalonicenses. Portanto, essa é muito fraca. A lei e a ordem é outra, né? Estamos chegando a todas elas. A lei e a ordem é outra sugestão dos estudantes da Bíblia. A retirada de aquele que agora o detém, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo deixa claro que o homem da iniquidade, o filho da perdição, está detido. Os defensores desta posição entendem que a maioria dos estudiosos acredita que o que o detém é a lei, e quem faz a lei se cumprir. E é por isso que o anticristo surgirá num tempo de grande apostasia, isto é, de grande e intensa rebelião, quando os homens não suportarão mais leis, normas nem padrões absolutos. Eles perguntam, aliás, por que você já se deu conta de que isso já começou a acontecer em nossos dias? Correto? Essa é uma pergunta feita. Interessante. Pois é. Enquanto a lei e a ordem prevalecerem, o homem da iniquidade está impossibilitado de aparecer na história. Defendem eles. Entretanto, é possível perceber que o espírito do anticristo já se faz presente no mundo, relativizando o absoluto, normatizando o pecado, transformando os valores judaico-cristãos em valores arcaicos e ultrapassados. O cenário está sendo montado e em breve o iníquo se manifestará. Contudo, não devemos temer, visto que as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus, em sua segunda vinda, destruirá com o sopro da sua boca o homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2,8. Analisando essa interpretação, não é necessário muito esforço para descobrir que essa interpretação não atende às 5 exigências de 2 Tessalonicenses 2, razão porque não é o que detém o aparecimento do anticristo, até porque ele selará paz entre os judeus e os muçulmanos. E existe aí, né, essa situação toda e ela não tem mais poder do que o mal, né? Nono, a medida das transgressões. Estamos aí para a penúltima das sugestões, o caos no mundo e o pecado das nações. Os defensores desta interpretação dizem, neste artigo, não pretendo mostrar as ideias difundidas no passado, mas apresentar uma visão que, em minha concepção, parece ser mais adequada para a interpretação correta daquilo que detém o anticristo. Pretendo trabalhar no campo da conjectura e suposições, pois caso eu venha errar, não quero ser considerado entre os hereges, diz aí um dos autores desta tese. Tudo o que Paulo dizia quanto à vinda de Jesus estava embasado nos escritos proféticos do Antigo Testamento, pois ainda não existiam os escritos do Novo Testamento. Portanto, devemos entender que Paulo não trazia nada de novo, mas sim coisas que há muito já foram ditas. A segunda epístola aos Tessalonicenses não foi escrita sem um sentido profético, e sim amparada pela inspiração do Espírito profético, revelando o sentido do que anteriormente havia sido dito em muitos locais da Escritura, mas que era mais evidente em Daniel, visto que este teve revelações mais amplas e nem tão implícitas quanto os outros profetas. Continuam eles, nessa a maneira deles entenderem. Jesus claramente está dizendo que o mundo dos últimos dias será de tal modo pervertido, que será semelhante aos dias de Noé e de Ló, e chegará ao ponto que o amor se esfriará devido a tamanha iniquidade. Paulo complementará dizendo, segunda epístola de Paulo, em Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isso nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses. O mesmo Espírito que estava em Jesus também estava em Paulo, e esses nos revelam que nos últimos dias serão terríveis. O mal chegará ao seu estágio mais avançado, os homens se deleitarão no pecado e naquilo que é contra Deus, pois Satanás estará trabalhando de forma intensa, conforme está escrito. Segundo a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Satanás não medirá esforços para corromper o pecado e perverter os homens, conduzindo-os para a perdição. Toda a explanação de quem defende esta tese. Este é o cenário ideal para que o filho da perdição, o anticristo, possa se levantar. Quando a medida do pecado da humanidade chegar ao máximo, chegará o tempo em que este filho da perdição poderá levantar seu reino de impiedade. Nisto, o profeta Daniel confirma, Daniel 8, 9, 23, 25, na NAA, que é o texto que eles citam. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Nesta versão temos um sentido mais claro que diz: quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel. Portanto, para que este rei cruel se levante, o fim dos reinos, ou seja, no fim dos reinos, ou seja, no tempo dos 10 chifres, do tempo dos pés, quando a medida dos pecados estiver completa, então já não existirá mais aquilo que o detém, pois o que o detém é a medida das transgressões que ainda não se cumpriu, mas que está quase findando. Em resumo, o anticristo, isso tudo faz parte do pacote do entendimento dessa visão que eu não cortei para que seja bem entendido. Em resumo, o anticristo não poderá se manifestar até que a medida do pecado e da iniquidade da humanidade esteja completa. A permissão para sua ascensão estará relacionada com o grau de corrupção e maldade que prevalecerá no mundo. Quando a iniquidade atingir seu ápice, o chifre pequeno surgirá e somente então a profecia se cumprirá. É importante compreender que o aparecimento do anticristo não está relacionado com a partida da igreja ou a saída do Espírito Santo da terra, como algumas teorias sugerem. Eles continuam já também colocando a interpretação, anulando outras interpretações, conforme nós acabamos de ver, correto? Pelo contrário, sua manifestação está ligada ao estado moral e espiritual da humanidade. Portanto, devemos estar atentos aos sinais dos tempos, buscando uma vida piedosa e alinhada com os ensinamentos de Jesus. Então, enquanto aguardamos a vinda do reino de Deus. Analisando esta interpretação, além de não atender às 5 exigências de 2 Tessalonicenses 2, ela é afirmada numa tradução e numa afirmação com erro teológico de 2 Tessalonicenses 2, não trazia nada de novo. Portanto, devemos entender que Paulo não trazia nada de novo, mas sim coisas que já há muito foram ditas. Muito pelo contrário, é continuação de uma das tantas revelações que Jesus fez ao apóstolo, como em 1 Coríntios 11, sobre a ceia, ou em Coríntios 12, sobre o terceiro céu, por exemplo, quando afirma: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O arrebatamento da igreja de Jesus é uma revelação do Novo Testamento e não foi revelado nas profecias do Antigo Testamento. Portanto, é uma nova revelação, está lá em 1 Tessalonicenses, né? A 2 Tessalonicenses é uma continuação da revelação anterior e inclui profecias de Daniel também. Portanto, a profecia ela não atende às 5 exigências e não dá para ser aceita. E a última das sugestões: a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Então vamos lá para a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Primeiramente, devemos olhar para o texto escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava em Tessalônica, a continuação da primeira epístola escrita com o propósito da preparação para o advento de Cristo e a produção de frutos e o amor fraternal entre aquela comunidade. Primeiro ele escreve a 1 Tessalonicenses, anos 50, o primeiro livro do Novo Testamento, né? Não tinha Mateus 24, nada disso. E ele vai lá no capítulo 4 falar dos arrebatados.
Infelizmente, existiu naquela irmandade pessoas dissimuladas, ou mesmo indoutas e mestres de heresias, que estavam confundindo e tornando o discernimento da vinda de Jesus em glória em algo desconexo daquilo que o Espírito Santo havia ministrado por meio dos profetas. Mais tarde, o próprio apóstolo Pedro diria que essas coisas difíceis de entender e que Paulo escrevia segundo a sabedoria que lhe foi dada, e que esses ignorantes deturpavam por suas próprias destruições, para sua própria destruição, bem como os dos que aceitavam e eram enganados. Somente a Igreja de Jesus preenche as 5 exigências do contexto de 2 Tessalonicenses 2, como nós vamos ver. Primeiro, os Tessalonicenses conheciam. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia ainda, quando ainda convosco? No versículo 5. Os irmãos de Tessalônica conheciam e faziam parte dela, a igreja. Segundo, deve ter poder acima das forças do mal. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. As portas do inferno não prevalecem contra ela, conforme a promessa de Jesus em Mateus 16, 18 e Lucas 10, 19. Portanto, a igreja também preenche essa exigência. Terceiro, tem que estar atuando há mais de 2.000 anos. Segundo Tessalonicenses, foi escrito em 51, a igreja de Jesus Cristo continua viva e ativa na Terra. Nós estamos em 2025. Ainda está aqui na Terra para a glória de Cristo, e ela tem que manifestar a glória de Jesus Cristo. Quarto, não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui entra o ensino de Paulo aos irmãos, aos mesmos irmãos de Tessalônica, um ano antes, no ano 50, quando escreveu o 1 Tessalonicenses 4,17. E ele fala, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está com o texto grego, porque foi tirado do Novo Testamento com o grego, né? Para endossar bem a mensagem aí, correto? Versículo 5. E a quinta exigência, é chamado de ele, seja tirado. Né? Aí vem um pequeno obstáculo. Né? Eu esqueci de dizer isso aqui. Esse aqui é o texto do Novo Testamento interlinear, por isso que ele vem mesclado o texto grego com o português. Então vamos lá. A quinta é chamado de ele, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio ele, sujeito oculto, né, seja tirado. Mas, pastor, como usar o pronome masculino ele se igreja é substantivo feminino, mesmo no grego? Especialmente no grego. Né? A igreja é chamada de um novo homem. Essa é a resposta. Primeiro, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, a igreja é chamada de novo homem, Efésios 2,15, pelo próprio Paulo. E a igreja é chamada de homem perfeito, em Efésios 4,13, pelo próprio Paulo, o nosso apóstolo querido. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4,13, também pelo apóstolo Paulo. A igreja é chamada corpo de Cristo, e sujeitou, estamos no texto de Efésios 1, 22, 23, todos os textos do próprio apóstolo Paulo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, qual é seu corpo? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22, 23. Pelo fato de Cristo ser um homem, ele quando esteve aqui foi um homem, não é apropriado comparar o seu corpo ao corpo de uma mulher, correto? Por isso a igreja pode ser mencionada por meio do artigo indefinido 1, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O que agora impede o anticristo de ser apresentado ao mundo é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Não é denominação. A igreja, eu tenho um vídeo que eu explico quem é a igreja de Jesus Cristo na Bíblia. É esse texto que você tem que ver, que são os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento até Jesus voltar. Então não tem nada a ver com placa de igreja, com denominação, nada disso. Com igreja que reúne na casa, igreja que reúne... É algo espiritual, correto? O verbo cateco, traduzido por detém, no passivo pode ser usado para ficar preso por um poder sobrenatural, num estado de inspiração ou êxtase religioso. E pode ser usado para constrangimento físico, conforme aparece em Lucas 4, 42 e Filemão 1, 13. Ele diz, e sendo já
dia saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse dele. Lucas 4:42. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por meio de ti me servisse nas prisões do Evangelho. Filemão 1:13, o próprio Paulo, apóstolo Paulo usando esse verbo. Né? A Bíblia do expositor comenta, refere-se à igreja e refere-se ao anticristo que será revelado e feito conhecido depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja, o sal da terra, ainda estiver aqui na terra, o mundo não poderia passar por um último estágio de apodrecimento total. Apenas com o arrebatamento da igreja, portanto, a pista ficaria livre para o anticristo entrar em ação. A igreja nasceu em 33 depois de Cristo, em Atos 2, no Novo Testamento, né? 37 anos depois, a igreja foi destruída, Israel foi destruído no ano 70, conforme eu já falei, e tem um vídeo onde eu falo de Magog e o Armagedon, o que será de Israel das nações, e que eu explico isso com mais detalhes. Foi só a era da igreja sem Israel, esse período todo, 70 até 1948. Nasce Israel, renasce em 1948, são 77 anos, né? E tem aí 30 de 7 de 2025, quando eu fiz as contas, né? Nesse vídeo já inicialmente. A grande tribulação é parte das 70 semanas de Daniel sobre Israel, que se converterá no fim do tempo da plenitude dos gentios, conforme Romanos 11, 26, 27, e nesse vídeo sobre Magog e Armagedon e o que será de Israel e das nações, eu falo sobre isso. Quando Israel será salvo. O texto grego de 2 Tessalonicenses 2,7, aí, tradução literal, pois o mistério da iniquidade já opera, somente agora quem o detenha, até que do meio seja tirado. Uma análise gramatical, tradução do termo, até que ele saia do meio, significado da voz média. A voz média indica que o sujeito realiza a ação em benefício próprio, ou participa diretamente da ação. Isso se opõe à voz passiva, que indicaria que o sujeito foi removido por outra força externa. Portanto, a tradução seja tirado do meio pode ser teologicamente interpretada como passiva, mas gramaticalmente o texto sugere que ele sai por decisão um movimento próprio, não sendo expulso ou forçado por outro. Esse verbo, por exemplo, aparece quando foi traduzido o Antigo Testamento na Septuaginta, né? E também tem no Esdras 4:37, no Apócrifo Judeu, até que venha o tempo, aquilo que retém seja tirado do caminho. Esse texto tem linguagem semelhante ao de Paulo, refletindo o conceito de um retentor escatológico que permite a manifestação do mal apenas no tempo determinado. A sua saída está conectada com o plano divino. Né? Midrash Terrilim, Salmos, né, 9:13 diz, o ímpio é retido até que a medida se encha, e então será revelado. Esta ideia sugere que o mal só atua dentro de certos limites, o tempo pré-determinado, reforçando a leitura de que a retirada ou saída do katekon, o detentor, ocorre em cumprimento ao plano divino, não por uma ação externa de uma força maligna. Conclusão. Pode ser traduzido como sair do meio? Sim. A tradução sair do meio está gramaticalmente correta e é até mais fiel ao sentido original da forma verbal grega genetai, o auristo subjuntivo médio de gnomai. A voz média indica que o sujeito faz parte ativa da ação, não é removido por força externa. Teologicamente, pode indicar que o detentor, interpretações variam, né? O Espírito Santo, a igreja, como a gente já vê abordando, sai por permissão ou por cumprimento de um tempo profético, que é o caso da igreja, é um cumprimento do tempo profético. As fontes cristãs judaicas dão suporte a essa visão escatológica de uma saída planejada, o afastamento no tempo certo, quer dizer, a igreja sai no tempo certo. E nesse caso, então, como vimos que o Espírito Santo não pode sair da terra, a igreja se enquadra perfeitamente por cumprimento do tempo profético da era da igreja, se encerrar. Ela terá uma saída planejada, o afastamento no tempo certo de se cumprir o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. E essa questão aqui, quando e como será a igreja removida da terra? Quando se cumprir a profecia do arrebatamento da igreja. Então, nós vamos parar aqui, né? Que o arrebatamento é um outro tema. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Espero que você tenha entendido. Se não, como são temas polêmicos, a gente entrou em bastante detalhes. Você assista 2, 3 vezes o vídeo, né? Se você não fez ainda, nos ajude, se inscreva no meu canal. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu gostei, né, o seu like. Isso também nos ajuda muito. Compartilhe com outras pessoas, aqueles que gostam de assuntos escatológicos, estudar
especialmente assuntos referentes ao final dos tempos. Que Deus abençoe você. Eu agradeço a todos aqueles que são inscritos mais uma vez no meu canal. Que Deus abençoe aqueles que compartilham essas mensagens. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.